A paz do Senhor Jesus, graça e a paz para mim e para a sua vida, para o nosso ministério, para a nossa família, para o nosso Brasil. Que Deus abençoe grandemente a todos. Eu venho da parte do Senhor trazer mais uma palavra abençoada. Que toda palavra do Senhor é abençoada. Seja correção, ou seja palavra de bênção, mas é abençoada esse livro do Senhor. Está em 1 Crônica 11, quando Davi é ungido rei. E é uma palavra abençoada porque é confirmado o reinado de Davi. E a palavra foi dada quando Saul morreu e seus filhos. Então todo o povo confirmou a Davi que queria que ele reinasse sobre ele. Eu vou estar lendo a palavra para os irmãos. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e a tua carne. E também como outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei em Hebrom, e Davi fez com ele aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungira Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Samuel. No versículo 9, diz assim: Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Nessa passagem aqui, quando Davi foi consagrado, confirmado seu reinado, porque ele guerreava pelo povo de Israel. E Saul achava que era pelo mandado dele, né? Mas era um treinamento já para Davi. E Davi foi um rei abençoado e um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele obedecia a Deus em tudo que era mandado. Obedecia o rei e obedecia a Deus. E a palavra é confirmada até pela boca do próprio inimigo, o próprio rei. Quando Davi livra ele de matar o rei, ter ele nas suas mãos, porque ele estava sendo perseguido. E até ele próprio confirma a palavra no versículo 24 e 20 de 1 Samuel. E antes já tinha sido ungido, né, pelo profeta Samuel, a mando do Senhor. No versículo 28, 17, Samuel também confirma. Quando Saul, ele faz a parte do Samuel, né, ali, sacrificando, fazendo o holocausto. E ali o Samuel, ele confirma também o reinado de Davi, no versículo 28, 17. Então Davi, ele foi ali confirmado, porque quando o Senhor fala, ele nos garante. Davi foi um rei abençoado, e tudo que ele era ordenado, ele fazia, e todas as guerras que ele era enviado, ele vencia, porque o Senhor estava com ele, como disse a palavra aqui, que o Senhor dos exércitos era com ele. E Davi foi um rei abençoado, tão abençoado que foi o único rei. Foi falho, sim, falhou algumas vezes, mas foi o único rei que conseguiu ainda dar instrução para o seu filho. E se ele não terminou bem é porque ele não quis, porque o seu pai ele cometeu falhas, sim, mas ele se arrependia e não voltava a fazer. E ali ele colocou no coração dele, até em construir
um templo para o Senhor. Ele tentou fazer um templo para o Senhor, mas o Senhor disse para ele não. E até os nãos de Deus Davi sabia ouvir. Até os nãos de Deus ele sabia ouvir. Quando ele disse não para ele não construir, quando ele disse não para ele que o filho dele, que ele tinha tido em adultério, não iria sobreviver. E que a espada não ia apartar da sua casa. E ele sabia ouvir os nãos de Deus. Foi um rei abençoado. Por quê? Porque ele era direcionado por Deus. E quando a gente dá ouvidos à voz do Senhor, nós temos uma vida próspera, abençoada, porque é pela obediência que se recebe a vitória. O reinado de Davi ali foi especial, porque ele tinha aliados com ele, homens de confiança e aliados. Aliados. Em lugares que ele ia, ele tinha os homens de confiança e tinha os aliados, aquele que ajudava ele no que fosse necessário. Até quando ele tentou trazer a arca, tiveram conselho, ele teve conselho, né, com os anciões, mas só que nessa parte ele não consultou a Deus, consultou só os anciões. Falhou sim, mas a intenção dele era boa. E sempre que ele falhava, ele voltava-se a Deus. E ouvia a Deus, mais uma vez, direcionando a vida dele. Davi, ele foi um rei tão abençoado, que ele não pôde construir o templo que ele tanto desejava para Deus, porque o Senhor falou: Davi, você está com as mãos sujas, você é homem de guerra, está com as mãos sujas de sangue. E a gente tem que tirar uma lição disso também, como está as nossas mãos diante de Deus, porque a palavra mesmo nos afirma para não levantar as nossas mãos, levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Que a gente venha a ser abençoado, guiado por Deus, todos os caminhos da nossa vida. Que possamos observar Davi ali, que obedecia a palavra do Senhor. Era um rei abençoado, direcionado pelo Senhor, que cuidava e zelava do seu povo, tinha cuidados com o seu povo. E direcionou seu filho, quando o Senhor tinha falado que iria ser rei no seu lugar. Teve batalhas na família, por causa muitas das vezes da sua desobediência, do pecado que cometeu, mas ele conseguiu ainda instruir um filho para continuar com a lâmpada acesa, porque o reinado ali era passado de pai para filho. E quantos reis nós sabemos, depois de Salomão e durante o reinado de Salomão também, quantos reis Israel teve, Judá também teve, que não eram bons, que não faziam o que era reto aos olhos do Senhor, não buscavam instrução do Senhor, acompanhava os outros reis que tinham sido antes dele, que tinham praticado tudo de errado, reis idólatras. E Salomão ali, ele foi até o final, mas só que nós sabemos que como ele arrumou mulheres que não eram da linhagem de Israel, ali ele começou também a idolatrar. Mas o seu pai Davi, ele foi até o final. Até o final. O que eu tiro dessa lição? O Senhor nos instrui a vencer as adversidades. Em Apocalipse ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele nos instrui
que o nosso adversário ele vai nos tentar durante 10 dias. Mas ele também nos instrui, ser fiel até a morte, persevera, ser fiel até a morte, e eu dar-te a coroa da vida. E nós estamos numa caminhada, nós ainda não chegamos, muitos já partiram, muitos já tiveram o seu encontro com Deus, o Senhor já voltou para Ele. E nós ainda estamos aqui guerreando, mas que a gente não possa guerrear de qualquer maneira. Nós temos falhas sim, mas que possamos ter compromisso com o Senhor, que possamos ser instruídos pelo Senhor todo momento da nossa vida, na hora das adversidades, na hora que tudo estiver difícil, que possamos dobrar o nosso joelho e buscar a instrução do Senhor. Nós vamos falhar sim, nós vamos pecar, porque somos ser humano, mas que possamos nos arrepender e não voltar àquela mesma prática e continuar prosseguindo com o coração reto, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, não deixar as pessoas nos induzir a desviar pelo meio do caminho. Começar com muita força e terminar com a mesma força, como Caleb ali, ele fala, a mesma força que eu tenho. Quando tinha 45, quando foi feita a promessa, hoje eu tenho a mesma força para guerrear, tanto para entrar como para sair. Que possamos prosseguir com essa força de Deus na nossa vida, como Davi prosseguiu até o final, e morreu ali fartos de dias. Passou o reinado para a mão do seu filho. E morreu ali fartos de dias. Por quê? Porque ele prosseguiu. Que possamos ser como esse rei abençoado, que era segundo o coração de Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor, como diz a palavra aí, enquanto podemos achar, invocar enquanto Ele está perto. Possamos invocar o Senhor, lembrar do nosso Criador, antes que venham os tempos difíceis, como diz ali Eclesiastes, antes que venham os tempos difíceis. Ser forte diante das adversidades. Nós sabemos que não é fácil ser forte diante da perda de um ente querido. Não é fácil ser forte quando as portas estão fechadas. E não é fácil ser forte diante da enfermidade que aos olhos do homem não tem cura. Mas que possamos prosseguir fiéis ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Se Ele nos chamou, se Ele nos enviou, é porque Ele sabia que eu e você, nós teríamos capacidade para vencer. Nós sabemos que não é fácil, porque vários reis ali falharam. Reis da linhagem de Israel, filhos de rei, que ocuparam o trono no lugar de seus pais. Muitos faziam que era reto, mas no final sempre terminava saindo da direção do Senhor. Que possamos prosseguir sem nos desviar da direção do Senhor, como a palavra nos instrui, não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que possamos a cada dia mais permanecer firmes e fiéis no propósito que o Senhor colocou na minha e na sua vida, porque nós temos pessoas que precisam de nós, ser direcionados por nós, precisam de uma oração, de uma palavra. Que possamos pedir ao Senhor para colocar essas pessoas no nosso caminho, para que a gente possa direcionar elas. Senhor, não sei usar os talentos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. As minhas armas estão ficando enferrujadas para guerrear. Os instrumentos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, não tenho sabido usar. É como um médico ali, quando ele tem os instrumentos adequados para fazer uma cirurgia, mas não sabe usar. Que possamos pedir para o Senhor direção, como Davi pedia, como Davi andava na direção do Senhor. E às vezes que ele não pedia instrução, como Josué não pediu, ele sempre perdia a batalha.
Mas o general de guerra, ele nunca perde uma batalha. Mas quando nós saímos da direção, nós sabemos que sim, nós perdemos a batalha ali. Não perdemos a guerra, mas aquela batalha ali, a gente tem que voltar, reconhecer os nossos erros, buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor, a instrução. Porque o general, ele que comanda a batalha, então ele abre um papel, que é a palavra do Senhor, como se fosse um mapa, mostra os caminhos que nós temos que seguir, mostra os atalhos que nós não devemos, entrar. Por isso ele é o general, é ele que arma a estratégia de guerra. E ele arma a estratégia de guerra. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de vigiar. Nunca, nunca parar de lutar. Nunca abaixar a guarda. E até o final, prosseguir até o final, firme e fiel à promessa do Senhor. Firme e fiel à promessa que o Senhor fez para mim e para a sua vida. Se o Senhor nos alistou, um soldado não pode ser um desertor. Se o Senhor nos alistou, se o Senhor nos chamou, um soldado não pode ser um desertor. Que possamos abrir o nosso coração nessa manhã. Manhã de vitória para mim e para a sua vida. Que possamos prosseguir firmes e fiéis. Mais uma reta final de um ano. O que você não fez, o que você não abriu o seu coração para fazer. Se você não colocou o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Se você não buscou o Senhor como tinha que ser buscado. Se você não invocou o Senhor como tinha que ser invocado, possamos fazer diferente, não esperar virar o ano, já começar a partir de hoje, a partir desse momento, a partir dessa manhã, o qual o Senhor nos concedeu. Que possamos começar nessa manhã, manhã de vitória para mim e para a sua vida. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus nos dê estratégia para mais esse dia que Ele nos concedeu. Que Deus nos dê força, abra portas para mim e para você nessa manhã. E nos dê estratégia para guerrear, para vencer mais um dia, mais uma semana que está terminando. Iniciar outra, penúltima semana do ano. E cada semana, até virar desse ano, que possamos abrir o nosso coração e nos fortalecer no Senhor. No Senhor, para guerrear até o final. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a semana seguinte o que vai ser da nossa vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós somos atacados por uma enfermidade que a gente não espera. Nós não sabemos, o Senhor que tem nos dado livramento que muitas das vezes nem eu nem você sabemos, mas o Senhor nos dá livramento todos os dias. É uma oportunidade para a gente melhorar, para buscar Ele, cada dia mais na nossa vida, nos achegarmos a Ele, nos achegarmos ao general para buscar instrução. Fala, Senhor, o que o Senhor quer, para que lado nós iremos? É assim que o soldado faz. O soldado vai até o general, quando não sabe qual direção que tem que tomar naquele momento, e pergunta para o Senhor, qual direção eu devo tomar nessa manhã? Qual caminho eu devo prosseguir? O que eu devo tirar da minha vida? O que tem me afastado do Senhor? O que eu tenho praticado que não tem te agradado? Pergunta para o Senhor, para o general. Pergunta para o general o que você deve fazer nessa manhã, para que você venha alcançar a vitória de término dessa semana. Você não sabe o dia de amanhã. Então já busca instrução hoje. Hoje, pela manhã, nos seus joelhos, numa oração, numa palavra, num louvor. Deixe o Senhor falar com você, que os seus olhos estejam sensíveis a ouvir o Espírito Santo de Deus. Assim como Davi ouvia, ele fugia da aparência do mal.
E a única vez que ele, muitas das vezes, quis ficar em casa, falou, eu não vou para a batalha. Falou com o general, né? Ele perdeu a batalha ali. Mas ele sempre era conduzido pela direção do Senhor. Ele era atacado, ele era confrontado, ele foi apedrejado. O rei Saul perseguiu ele até o dia que ele morreu. E o Davi, ele teve várias oportunidades. E ele recebeu a instrução de Deus. Não se levante contra o ungido de Deus. Não se levante contra o ungido de Deus. E ali ele fugiu dele. Ele fugiu dele. Tem coisas que é melhor você fugir do que você enfrentar. Tem coisas que é melhor você fugir. Mas se eu sair daquele trabalho eu vou ficar desempregada. Mas se não está te fazendo bem, é melhor você fugir. Que Deus abençoe a minha e a sua vida nessa manhã. Que Deus nos dê uma grande vitória para mim e para a sua vida. E que possamos a cada dia mais buscar a instrução do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe nossos filhos. Deus abençoe o nosso lar. A palavra do Senhor no Salmo 91 nos afirma que nenhuma praga chegará à nossa tenda. E se tem chegado algo na nossa tenda, peça ao Senhor para retirar. Pergunta para Ele por que isso tem chegado à sua casa. Porque a palavra afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se algo está chegando na nossa vida, que o Senhor diz que praga nenhuma chegaria à nossa tenda, que possamos rever o que tem acontecido à nossa volta, que possamos arrumar a nossa casa, principalmente a nossa casa espiritual. No nome de Jesus, dá uma faxina, tirar a amargura, tirar o ódio, se há falta de perdão. No nome de Jesus, você possa meditar nessa palavra, nessa manhã, não só nessa, mas nas áreas, quando Davi, antes de ser ungido e depois que foi ungido rei, ele enfrentou um gigante. E ali, com certeza, já tinha sido confirmado o seu reinado quando ele destruiu aquele gigante que afrontava o seu povo, o povo de Israel. Ele não teve medo. Ele sabia o que estava fazendo. Que possamos enfrentar os gigantes da nossa vida nessa manhã e pedir a Deus direção para mim e para você vencer. No nome de Jesus. É só no nome de Jesus que nós vamos vencer. Que Deus nos dê uma grande vitória. E o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, nas nossas mudanças de atitudes erradas, direcionamento errado. Não possamos esperar que muitas vezes o inimigo venha nos assolar, venha nos prender com cadeias ali, como acontecia com vários reis, que eles tinham que ser confrontados. O Senhor tinha que entregar ele nas mãos dos inimigos, para que eles pudessem se arrepender. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por cada oportunidade que Ele tem me dado. E que essas mensagens ela possam chegar no meu e no seu coração. E nos fazer meditar cada dia mais na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.